Toda história começa com o vislumbre de uma ideia, o vislumbre de uma cena, uma fala, enfim. Começa com uma pequena fração daquilo que vai se tornar ali um conto, uma crônica, um livro, uma duologia, uma saga, enfim, não importa. A ideia é aquilo que vai dar o start, né? Vai ser o começo para você começar a escrever o seu livro. Mas, afinal, o que é a ideia? Para que ela serve e como a gente pode utilizar ela dentro da escrita para, enfim, conseguir aí escrever de fato e nos tornarmos aí mais produtivos, se é que eu posso dizer assim. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouco sobre a ideia, aquilo que é o que vai originar toda e qualquer história que existiu ou ainda vai existir. Mas o que seria a ideia? A ideia seria aquele pedacinho, aquele fraçãozinho ali da sua história, enfim, do seu enredo, que seja, que surge na sua mente e que você fala, puxa, isso é legal, como é que eu posso aumentar isso aqui? Como é que eu posso tornar melhor da substância para isso aqui? Então, toda a história, toda a crônica, toda a saga, toda a duologia, trilogia, enfim, sai de uma fraçãozinha, de um pedacinho, de uma ideia, uma coisa simples. Uma cena, uma fala, um lugar, um casal, um personagem, enfim. Aquele pedacinho muito pequenininho, aquela pecinha do quebra-cabeça que pode se tornar enorme, gigante, enfim, que vai dar origem à sua história. Mas como que a gente transforma essa coisinha pequenininha, essa coisinha diminuta, essa pequena faísca, esse lampejo em alguma coisa maior, em alguma coisa melhor? Então, esse vídeo é justamente para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para você escrever um livro, para você escrever uma história, não basta uma ideia. Uma ideia não sustenta um livro. Então, vai ser muito difícil que você consiga escrever um livro, mesmo que seja um livro único, apenas com uma ideia. Porque por melhor, mais maravilhosa e mais revolucionária que a sua ideia seja, ela não vai garantir que ela mantenha a história inteira, que ela mantenha todo aquele seu enredo andando, né, enfim, girando da forma como você precisa. Então, para escrever um livro, você precisa de várias ideias, de vários conceitos, de várias cenas, lugares, personagens, enfim, uma sucessão de ideias que vão ali garantir que você tenha um livro, que você tenha uma história maior com um significado maior. Então, nem sempre é muito fácil você ter ali 1 milhão de ideias. Então, você começa com aquela ideia pequena e você vai aumentando as coisas ali ao redor daquela primeira ideia e vai ali tentando encaixar aquelas ideias que você vai tendo ali ao longo do tempo, aquele tema, enfim, whatever, e você vai ali construindo a sua história com várias ideias, várias ideias. Então, se o seu objetivo é escrever uma duologia, uma trilogia, se bem que é um pouquinho difícil de você saber logo de início como que vai ser a sua história, mas enfim, se você pretende escrever uma história um pouco mais longa, que não seja uma crônica ou um conto, porque normalmente a crônica e o conto se sustenta ali com 2, 3 ideias só e tá ok, dá pra você escrever. A história, né, um livro, ele precisa de mais ideias para, enfim, ele funcionar. Então, se você teve ali a primeira ideia ali para uma história sobre, sei lá, uma garota que descobre que é uma sereia.
Só uma garota que descobre que é uma sereia não é uma história que vai pra frente. Então, tudo bem, essa é o plot, né, o principal. Uma garota que descobre que é uma sereia. Aí ela descobre que, porventura, enfim, o pai dela sempre contou pra ela a vida inteira que a mãe dela tinha morrido, enfim, num acidente e tal, e ela cresce ali acreditando que ela não tem mãe. Mas ela descobre que ela tem mãe, que essa mãe é a rainha dos mares e que ela é, enfim, uma cidadã também dos mares e é uma sereia e ela pode ficar vários minutos dentro da água porque ela consegue respirar dentro da água e ela já tem uma ligação muito forte com a água, mas ela é apaixonada por um garoto, enfim, ela fica naquela dualidade de, eu gosto do menino, mas eu tenho que ir ser a princesa, enfim, dos mares, e né, vai tendo ali uma, né, enfim, uma sucessão ali de ideias e, sei lá, ela acaba indo pro mar para conhecer ali o povo dela, e aí ela conhece um garotinho ali também no mar, e ela fica naquela, será que ela fica na água, será que ela fica na terra? Enfim, vocês viram, né? Uma ideia, garota que descobriu que é uma sereia. A gente já teve um monte de outras ideias. Ela descobriu que é princesa, ela é apaixonada por um garoto da terra, também tem o pai dela que tá na terra, mas ela vai pro mar e descobre que é tudo lindo, que, enfim, ela consegue conviver ali dentro da água e tem coisas lindas, maravilhosas, e ela faz descobertas incríveis, e ela acaba gostando ali também do carinha que tá na água, enfim, a gente já teve aqui, só aqui nesse curto período de tempo, aqui 5, 6 ideias que vão se ligando e, enfim, vão formando aí uma trama muito maior. Muito importante é você manter o fluxo das ideias para você conseguir construir um livro. Exatamente o que eu acabei de fazer aqui, né? Você tem que manter ali, né, as ideias, enfim, engrenando uma na outra para que elas façam sentido dentro da sua história. Muito importante também é você não planejar, não é essa o que eu queria dizer. É porque alguns escritores passam muito tempo da vida deles planejando as suas histórias. Então, não tem nada de errado em planejar, tá tudo certo, eu super planejo. Mas se você ficar só planejando e nunca escrever, você não vai para lugar nenhum. Então, tenta focar nessa parte de, tá bom, eu já tenho para onde ir, eu já tenho uma ideia de para onde eu vou, já fiz um planejamento inicial da minha história, então mete a cara, vai escrever. Uma coisa muito importante, que enfim, se liga com o que eu falei, para de planejar, não planeia, não se foca tanto em só planejar e vai escrever, é você não se cobrar tanto, não julgar tanto o que você tá fazendo, porque para você escrever, você precisa sentar o bumbum na cadeira e escrever, não é mesmo? Então, você precisa escrever, não importa o que, não importa como, mas num primeiro momento, não seja tão crítico com uma primeira ideia. Então, tá, essa historinha aí que eu inventei da menina que descobre que é uma sereia, que é princesa do mar e tal, é um plotzinho clichê, super clichê, já vimos essas histórias várias vezes aí, sendo repetida a exaustão, mas é um plot. Aí talvez você pense, nossa, mas essa ideia já foi usada e reusada, eu não vou escrever uma coisa que já tá aí. Calma, pequeno gafanhoto. Escreve a história. Começa ali com o simples, com o clichê, com o que todo mundo já viu, vai deixando a sua ideia criar forma, vai deixando a sua ideia criar corpo. Só escreve, vai escrevendo ali num primeiro momento essas ideias que você vai tendo, joga tudo no papel mesmo, que é toda essa historinha ali, talvez num primeiro momento pareça uma história boba, uma história clichê, uma história que todo mundo já tá cansado de ver, mas só joga, vai jogando tudo isso ali no papel, e depois, quando você terminar essa primeira versão da sua história, que é só isso, uma primeira versão, um rascunho, só você jogando as ideias ali no papel para você ter ali a ideia ali no papel mesmo e depois você, enfim, poder desenvolver melhor isso. Quando você terminar essa primeira versão, você pode voltar e perceber que tem uma história maior ali dentro, que perceber que os personagens têm um peso maior, enfim, dar uma incrementada maior, transformar talvez o final em começo, descobrir que a cena X ficava melhor em tal lugar e não no lugar que você colocou, enfim, dá pra você fazer
milhares de coisas, dá para você descobrir milhares de coisas só com esse primeiro rascunho que você faz. Então, não julgue tanto a sua ideia, não seja tão crítico consigo mesmo nesse primeiro momento. Só escreve, enfim, tira essa ideia da sua cabeça e coloca ela no papel, porque na hora que você passa pro papel, as coisas ficam bem diferentes. E o que fazia muito sentido na sua cabeça pode não fazer tanto sentido, ou o que você achava que era bobo, quando você passa pro papel, você pode ver que, nossa, faz muito sentido e é muito mais interessante do que você imaginava. Enfim, não se impressione muito para que a sua ideia seja perfeita num primeiro momento. Ninguém nasce um best-seller. Isso você vai construindo ao longo da sua escrita, da sua reescrita, da revisão, da leitura crítica. Enfim, algumas pessoas vão ler a sua história, vão te dar toques que você vai falar assim, nossa, realmente, nessa parte ficaria melhor se fosse feito dessa forma. Porque é muito mais fácil você tentar melhorar uma ideia ruim, você tentar transformar uma ideia ruim, do que você não ter ideia nenhuma com a qual trabalhar. Muito importante para uma ideia também, para uma história, enfim, é o conflito. Toda ideia, enfim, você pode começar a sua história ou, enfim, começar a sua ideia, esse lampejo, essa primeira fagulha aí que vai levar você a ter a sua história completa, por assim dizer, pode ser o conflito uma das coisas que vai te ajudar, enfim, a mover a sua história. Mas o importante é, toda história tem um conflito. E o que seria o conflito? Dois lados que querem a mesma coisa ou dois lados que querem coisas completamente diferentes. Por exemplo, duas garotas que gostam do mesmo rapaz. Duas nações que desejam explorar o mesmo lugar, o mesmo país, enfim, o mesmo arquipélago, whatever, não sei, que tem ali uma quantidade de petróleo muito grande. Enfim, são coisas desse tipo. Conflitos são exatamente isso. Duas pessoas que querem a mesma coisa, ou duas nações, ou enfim, ou duas vontades completamente opostas. O conflito vai ser aquilo que move a sua história, vai ser aquilo que dá razão de ser para a sua história, vai ser aquilo que vai gerar empatia com o público. Você normalmente vai torcer para um dos lados, você normalmente vai se identificar com um dos lados, você normalmente vai odiar um dos lados, enfim, isso é muito importante dentro de uma história. O conflito seria exatamente o bem contra o mal, ou os homens contra as mulheres, dependendo da narrativa, tá, gente? Uma raça contra a outra, a capital contra os distritos, por assim dizer. Então, o conflito, ele é uma parte muito importante da sua ideia, ele faz parte da sua ideia. Tem que ter dentro das ideias que você vai ter para montar o conjunto total da sua obra, você precisa do conflito para que a sua ideia faça sentido e para que a sua história engrene, porque normalmente o que leva a história adiante é o conflito. Conclusão de tudo isso, eu só tenho a dizer para você sentar e escrever, colocar todas as suas ideias no papel e parar de protelar. Então, vai lá, escreve, não importa como ficar, mesmo que você esteja aí com, enfim, um pequeno bloqueio, dificuldade de escrever, senta e escreve sobre a primeira coisa que vier à sua mente. Isso vira um exercício também, sobre uma caneta, sobre uma caneca, sobre uma pessoa, sobre uma ideia, sobre um sentimento, sobre qualquer coisa. Vira até um bom exercício para você ter aí, porque você é capaz de escrever sobre qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer tempo. Então, esse era a ideia, enfim, esse era o vídeo que eu queria passar aí para vocês. Eu tirei a ideia para esse vídeo de um podcast. Eu vou deixar o podcast linkado aqui embaixo, tá bom? Vou deixar aí outras dicas também de escrita linkadas nesse vídeo. Pedir para vocês darem um like, que ajuda muito o canal.
se inscreverem, compartilharem com seus coleguinhas escritores que gostariam aí de descobrir como melhorar as ideias, como fazer elas funcionarem, enfim. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos como esse, deixem aí nos comentários também. Se vocês têm um assunto específico, também deixem aí dicas, enfim, qualquer coisa que você tenha aí de ideia para o canal. Deixa tudo aí no comentário que eu sempre leio e respondo os comentários. Pedi para vocês me seguirem nas redes sociais, porque lá eu tô sempre postando coisas diferentes, novas, mais dicas de escrita, livros, enfim, todo tipo de coisa que eu venho fazendo, inclusive alguns vídeos complementares dos vídeos que eu solto aqui no YouTube. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!